Eu acho que é de extrema importância essa participação e eu queria dizer assim, parabéns e venham à luta mesmo, que eu acho que a gente defender o SUS, defender o direito dos trabalhadores, é, defender o sindicato que nós queremos, né? Acho que isso é de extrema importância. Eu acho que esse espaço é um espaço que todo mundo tem a liberdade de vir, de se expressar e de a gente se organizar para encarar um governo tão difícil como é o governo do PSDB. O terceiro dia do 11º Congresso do Sindisaúde começou com o debate sobre o tema A Saúde do Trabalhador do Setor, enfrentar o assédio moral e o debate físico e psíquico no trabalho. Normalmente, os trabalhadores da saúde, quando percebem que estão adoecendo, fazem o quê? Nada, continua trabalhando, não conta para ninguém. Que ele percebe até que está doente, mas ele não pode ficar doente. Então, ele vai tocando o barco, né? Os trabalhadores, isso é dado estatístico, morrem mais que os empregadores. E morrem mais cedo, por todas as causas. Tem alguns fenômenos que a gente acha que é normal, dor nas costas, emagrecimento, dor de cabeça, a gente fala, não, isso não é nada. Isso é doença, isso é sofrimento. Mas a gente não considera isso como problema. Essa parte mais abaixo da figura é o que faz a gente respirar, é o que faz a gente fazer digestão, funcionar o intestino, conseguir dormir, conseguir acordar, ter vontade de ter relação sexual. É essa parte. E ela está protegida porque é o que nos mantém vivos. E é ela que é agredida quando a gente não consegue trabalhar direito, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica triste, quando a gente começa a se desvalorizar e falar, mas eu sirvo para quê? Quando a gente começou a pesquisar a questão do assédio moral, era claro, me lembro que eu discutia muito com a Margarida Barreto, a gente pegava os dados do site, era claro, o assédio predominante era de cima para baixo, ou seja, descendente. Era do supervisor, era do médico, em relação aos subordinados, em relação ao corpo da enfermagem, assim por diante. Continua sendo predominante o tipo de assédio de cima para baixo? Sim. Só que hoje cresce que tipo de assédio? O assédio horizontal. Não é mais o superior hierárquico que assedia. Quem eu faço? O próprio colega. Ele eu faço porque a própria forma de gerenciar, a própria forma de remunerar, a estabilidade ou a forma contratual se modificou. Você tem contratos hoje em dia, você tem forma de avaliação hoje em dia que jogam o trabalhador contra o trabalhador. Muitas vezes, né, o assédio é um instrumento de expulsão. E expulsar quem? O vagabundo? Não, pelo contrário, esse é um mito. Geralmente quem é assediado é bom funcionário. Cipeiros, representantes sindicais, pessoas de pele negra mais que pessoas de pele branca, homoafetivos, pessoas que divergem da maioria ou por uma questão religiosa ou por uma questão ideológica. Você não entra no esquema, né? Você é assediado, mudou o governo, vem uma turminha nova, ou você entra para gangue, ou você começa o quê? A sofrer represálias. Hoje, o capital e o trabalho, a disputa por ocupar o espaço, né, na sociedade, é do capital e do trabalho. E quem paga o preço dessa disputa é o trabalhador. E quem está na ponta é os serviços públicos, porque essa é a questão. Né? O que vamos fazer com os nossos serviços públicos diante da imposição do governo, né, de privatizar tudo? Então, a gente tem o cuidado de olhar para a nossa categoria, para o nosso trabalhador e esclarecer como que a gente faz para não nos deixar levar por tudo isso que o governo está nos causando. Como não enlouquecer no processo. Entendeu? Por isso que a gente escolheu esses palestrantes para que o nosso trabalhador soubesse o que fazer e como agir. O que eu acho fundamental da discussão que nós tivemos é a importância de saber que o sujeito assediado,
que adoece do ponto de vista mental não está sozinho. Essa é uma forma de organização do trabalho para agredir o indivíduo. Ele se sente isolado e, com isso, ele adoece e perde a melhor parte da vida dele. Qual é a resposta para isso? Agregar, juntar, conversar com os outros, formar grupos, se organizar, levar a queixa adiante e não se isolar. Esse é o combate que tem que ser feito à agressão que eles sofrem. Tem que parabenizar o sindicato pela iniciativa de trazer esse tema, mas pela iniciativa também de, já pela 11ª vez, né, tá reiterando, organizando esse congresso. Eu acho que isso que é importante. O importante é que o trabalhador da área de saúde se convença que, individualmente, ele é muito fraco. É fraco mesmo, né? Para não dizer que ele tem uma força praticamente nula. Agora, em conjunto, de forma organizada, a situação muda. E muda para melhor. Os desafios do financiamento, gestão e controle social do SUS foram tema da segunda mesa do dia. Construir coletivamente um projeto nacional para o país que promova a inclusão, que considere a saúde como um direito humano fundamental e que reforce o papel do Estado na promoção de políticas e serviços públicos universais de qualidade. Essa bandeira, eu acho que é uma bandeira essencial, não só para a Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que é importante que o próprio Congresso abrace temas com esta abordagem, né? Seria bastante importante haver essa identificação do conjunto dos trabalhadores da saúde com uma abordagem como essa. Todos nós sabemos que a nossa conjuntura específica na área de saúde e a saúde aqui do estado de São Paulo é uma conjuntura bastante complexa, né? Para dizer o mínimo. Mas, para a gente poder avançar, enquanto categoria profissional, enquanto movimento sindical, nesta conjuntura complexa, é importante que a gente perceba que não é possível enfrentar essa realidade se você não assumir uma perspectiva de cidadania e de afirmação de direitos universais como pressuposto para a construção das suas demandas sindicais e demandas enquanto trabalhadores. Eu diria que o tema do enfrentamento da chamada lógica privada dentro do setor público de saúde é um dos grandes problemas de todos os trabalhadores de saúde, né? Eu, pelo tempo de trabalho, eu, inclusive me aposentei na Secretaria de Estado da Saúde, eu sei que este é um problema permanente, né, que a gente vem enfrentando e eu não encontro, ou não acho que não existe uma saída fácil, né? O convite que eu tenho feito, e eu acho que a saída que existe é exatamente um processo mais organizado e sistemático de reflexão, debate e busca de soluções para enfrentar essa temática. Dentro do contexto de privatizações, de OS, de OCIPs, etc., a quem serve a briga gestores-trabalhadores? A quem serve essa questão da cobrança exacerbada em cima dos trabalhadores e a quem serve esses gestores estarem bonitos, lindos e maravilhosos na fita e vocês todos com depressão, doença mental, hipertensão. Eu, pessoalmente, tive 2 picos hipertensivos, inclusive. Para quem serve? A quem serve isso? Temos que ter em mente que essas organizações sociais nada mais são do que a expressão do liberalismo econômico no Brasil. Sejam elas as parcerias público-privadas das OS, que eu digo a vocês, até brinquei, não é organização social, é organização societal, é uma sociedade de pessoas que têm dinheiro e investem. Quando vocês estão vendo um político lá falando na televisão, fazendo comício, vocês escutam ele falando assim: vou investir no SUS. Eu não escuto. Sabe o que eu escuto? Vou melhorar a saúde. Quando você diz que vai investir no SUS,
simplesmente você vai investir no Sistema Único de Saúde e quer melhorar todo um sistema, mesmo que estadual, municipal, local. Não interessa. Quando você coloca que vai investir na saúde, pode ser público e privado, não interessa. Trago para vocês essa diferença. Percebam as palavras dos nossos queridos políticos. Enquanto nós não nos reconhecermos controladores sociais, nós não nos reconhecermos cidadãos, nós continuaremos vendo eles falarem que vão investir na saúde e mais OS irão surgir. A gente tem que ter poder sobre isso, a gente tem que chegar junto dos políticos e mostrar que o poder está nas nossas mãos. E vocês, enquanto sindicato organizado, fica mais fácil ainda, tá? Então, empoderamento, basicamente é isso, atitude. O sindicato ele tem um papel primordial na defesa desse trabalhador e na valorização dele. Defesa porque realmente ele precisa de um órgão que fale por ele, sem enviesamentos políticos e que tenha força. E valorização no sentido de que essa valorização irá ser benéfica para o paciente da ponta. Porque de nada adianta você ter um trabalhador que é defendido, que sabe que vai ter os direitos dele garantidos, mas que não se sente valorizado no próprio ambiente de trabalho. A tarde foi dedicada a descansar, a curtir e a se preparar para a festa. Vou arrumar para o jantar, minha filha.